Amados irmãos, a pedido do meu Senhor, vai ser tratado hoje aqui nessa igreja aqui sobre confissão de fé. E o meu objetivo, segundo o meu Senhor, é deixar muito claro para vocês aqui o que é uma confissão de fé, biblicamente falando. Tá? Paulo ele coloca a expressão em Romanos 1 que eu li com você, Jesus Cristo, nosso Senhor, que na verdade se traduz na confissão daquela igreja lá atrás, Jesus Cristo é o Senhor. Ele não é só meu, ele não é só seu, depende de que seja de todos para a salvação. Enfim, naquela igreja lá atrás, a primeira igreja, que Jesus preparou, instituiu e derramou o Espírito Santo, ela deixou clara a profundidade disso, do que seria confessar Jesus. E aonde isso atinge? Na vida do indivíduo, na vida da igreja, na vida do homem, até que ponto isso tem que ser trabalhado? Quais são os pontos importantes a serem atingidos na vida do ser humano, no que diz respeito à psicologia, no que diz respeito à moral, no que diz respeito à sua espiritualidade, no que diz respeito à vida. E eu vou colocar para os amados irmãos aqui uma preocupação antes de falar os tópicos que eu vou tratar. Que o nosso temor aqui, inclusive hoje nessa pregação, de resgatar na raiz o que é uma confissão de fé, é a forma como a confissão de fé vem sendo vulgarizada, extremamente banalizada. Se você entrar agora, eu vou dar um exemplo só para você. Se você entrar agora no Google e colocar ali confissão, Bolsonaro confessa Jesus e aceita Jesus, você vai ver a quantidade de evangélicos promovendo essa ideia de que esse homem seja realmente cristão. Inclusive há uma matéria dele sendo batizado no Rio Jordão por uma igreja evangélica que eu não consegui saber qual era, e fazendo a confissão. Só que nós temos um problema. Eu não estou querendo perseguir a pessoa dele, mas criar aqui um exemplo do que vem sendo repetido por outras movimentos evangélicos, noções de celebridade, cujo esse pensamento sobre confissão de fé se apoia no seguinte: o cara veio e disse que entrega a vida dele para Jesus e agora ele é de Jesus. Então me mostra na palavra de Deus que essa é a única coisa que ele tem a fazer para ser de Jesus. No caso desse homem, que atua como presidente desse país, depois do batismo dele no Rio Jordão e depois de tantas outras igrejas que ele entrou para fazer eleitorado, ele continua se autotitulando católico. E se você for fazer uso de comparação da confissão de fé cristã da igreja neotestamentária, que é a igreja bíblica, e fazer uso de comparação com o catolicismo e esse movimento evangélico, você vai chegar numa conclusão que é muito incompatível e grotescamente diferente. Só que nós vivemos uma época onde as pessoas não querem ler a Bíblia. Mal elas trazem a Bíblia no culto, mas querem opinar e ficar dizendo, ou ficar dando a sua opinião sobre fé e sobre assunto do evangelho. Porque quando você quiser alinhar catolicismo e movimento evangélico como uma única coisa, na prática mas na Bíblia não, filho. Porque os dogmas não são iguais. Os preceitos e os princípios regidos aqui neste livro não são praticados em Roma e sequer pelo movimento evangélico, que nós temos que, na verdade, chegar a uma conclusão. Na raiz, o que é uma confissão? Porque a preocupação é que a confissão salva, e que ela tem objetivos traçados pelo nosso Senhor, que são importantes serem praticados por aqueles que creem nele. Então eu quero só deixar aqui aos amados irmãos um exemplo. Eu não estou querendo gerar uma perseguição contra ele, porque eu tenho falado muito sobre isso. Mas quando colocam um movimento evangélico dizendo que este homem é cristão, o que eu entendo é que eles estão querendo unir o movimento evangélico com o catolicismo romano e querendo fazer diálogo interreligioso descarado.
Não me interessa se a mulher dele é evangélica, que para mim nem ela conhece a palavra. Nós temos que entender e compreender o que estão querendo por detrás desse cenário montado, caramba. Isso é apologia. Olha o diálogo interreligioso, mas tem muita gente aí que acha que lindo e maravilhoso e joga pétalas de rosa para isso. Mas nós abominamos. Porque não tem que ser do nosso jeito ou de qualquer jeito. O desafio é ser como ele instituiu, sendo autor e representante da salvação. Você pode até concordar com essa brincadeira que estão fazendo aí com o evangelho, mas em compensação, se esse livro é a palavra de Deus, você está na lista daqueles que Deus vai condenar. Porque acreditando que aquela fé possa salvar aquele indivíduo somente pela questão de ele ter confessado Jesus e se batizado no Rio Jordão, você demonstra que você não tem conhecimento bíblico, e demonstra que você é igual a tudo isso. Então é muito importante, a gente vem defendendo aqui dentro dessa igreja, que a fé seja entendida, discernida pelo seu autor. Que a teologia que nós cremos e buscamos aqui é o que ele falou, é o que ele proclamou, e está na face dele o que nós temos que crer, o que nós temos que seguir. É pelas pisaduras dele, não é pela de outro, porque a do outro ele já disse que é mercenário e bandido. É a dele que salva. Então é possível, pode ser fundamentado isso. O que a Bíblia fala sobre isso? Denominar um cristão somente apoiado numa declaração pública, até mesmo com um ato litúrgico de batismo, sendo que ainda publicamente essa pessoa, como muitos iguais a ele, se autotitulam ainda católicos, espírita ou qualquer outra coisa. E a igreja tem que parar com isso, de vulgarizar, diminuir, rebaixar a confissão de fé cristã como um ato religioso. Tem que acabar, irmão. Não é religião e nunca será. É redenção. E a sociedade precisa entender. Mas só que não há quem pregue, não há quem fale, não há quem diga. Mas aquela igreja lá atrás, ela determinava: Jesus Cristo é o Senhor. Não veio somente para ser de uma classe, veio para ser de todos. E negar isso acarreta condenação. Amém? O pastor, eu vou tratar as equivalentes dessa confissão, aquilo que a gente chama de aspectos multidimensionais. Os irmãos vão entender o que é isso daí. Bom, tem que chegar. Se não chegar, não salva. É isso. Há aspectos de uma dimensão, por isso, dimensão, porque precisa chegar, atingir e confirmar e convencer o Altíssimo de que isso aconteceu. Então há aspectos, mais de um aspecto, que Deus espera que isso realmente se cumpra na minha vida e na tua vida.